Nenhum pecado te levará para o inferno. O que leva é rejeitar o perdão de Deus na pessoa bendita de Jesus. Querido, olha, fique comigo aí até o final desse vídeo, tá certo? Não saia daí. Assista esse vídeo até o final para que você possa entender o que Deus vai falar com você. Não vai dar para você entender se você só abrir o vídeo e depois sair. Você tem que ir até o final, porque Deus ele vai falar com você através desta mensagem, tá bom, querido? Olha, eu quero aqui pedir a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário, tá bom? Compartilhe nos ajudando aí, tá bom? Faz dias que eu não fazia vídeo, estou aqui de volta. Eu sou o pastor Machado, canal PR Machado. Queridos, talvez você até pense, meu pecado é grande demais. Deus não me perdoa mais. Talvez seja assim que você esteja pensando. Mas hoje eu quero te dizer uma verdade bíblica. No Evangelho de João, no capítulo 3, o versículo 16 a 18, Jesus ele estava falando com Nicodemos e ele estava dizendo ali para Nicodemos, dizendo que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, você vê, para que todo aquele que nele crê. Então não é o pecado que te leva para o inferno. Está na palavra, na rejeição do perdão de Deus. Se você não aceitar, não acreditar, é claro que você será condenado. Então, são estes pontos que eu quero trazer para você. Quem nele crê não é condenado, como diz aqui a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Mas quem não crê já está condenado. Você pode verificar o texto. O texto aqui, que ele não diz quem pecou está condenado. Não. Está dizendo aqui, bem claro, quem não crê. Ou seja, todos pecaram, mas nem todos querem acreditar no Senhor, no perdão de Deus. Em segundo lugar, o problema não é o tamanho do pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O profeta Isaías, queridos, no capítulo 1, versículo 18, sabe o que ele diz? Eu vou ler para você. Ele diz assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão branco como a neve. Aquele escarlate, quando a Bíblia fala aqui, está falando aqui de um vermelhão muito forte que era usado com os reis, como rei. É tipo uma mancha que não se apaga, certo? Assim é o pecado. E Jesus é comparado aqui com a neve que purifica, que lava o pecado do homem. Então, amados e queridos irmãos, em terceiro lugar, a palavra do Senhor nosso Deus, querido, aliás, em terceiro lugar, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim. Eu quero trazer aqui exemplos de pessoas, né, o que quebram alguns argumentos de pessoas. O ladrão que estava na cruz, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, do versículo 42 ao 43, ali nós podemos ver que ele ali era um criminoso. Eram dois criminosos que não tinha nenhuma boa obra, mas que um deles existia a fé. E que essa fé que está no acreditar na palavra de Deus trouxe uma palavra para ele, que foi o que Jesus disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiver no teu reino. Aí nós vamos observar na Bíblia Sagrada esses exemplos da mulher adúltera, lá em João, no capítulo 8, versículo 10 ao versículo 11, quando trouxeram ali, os fariseus, os escribas, trouxeram uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E na lei diz a Bíblia que os tais deveriam ser apedrejados, ou seja, mortos.
E na ocasião, eles foram testar Jesus, levaram a mulher até Jesus. E quando chegaram lá até Jesus, e disseram assim, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, na lei manda que os tais têm que ser mortos, tem que ser apedrejado. E Jesus escrevendo no chão, quando ergue a cabeça, diz, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E diz a Bíblia que eles começaram a deixar aquelas pedras, saindo do maior até o menor, deixando a pedra. Saíram e ficou só Jesus e a mulher. E Jesus pergunta à mulher, cadê os teus acusadores? E Jesus disse, nem eu também te condeno, mas vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, nós podemos observar que Jesus diz, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele não negou o pecado, mas também não negou aqui o perdão. Em quarto lugar, o quarto ponto, o que realmente condena o homem? Em João, no capítulo 8, versículo 24, diz, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, observa, querido, o que condena o homem é não acreditar que Jesus pode perdoar, que Jesus pode purificar. Nós podemos observar que Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando ele deu ordem para que os discípulos fossem pregar o Evangelho, no versículo 16, ele ordenou ir de fazer discípulos em meu nome. E quem crê e for batizado será salvo, mas, porém, quem não crê será condenado. Queridos, o inferno não é para quem pecou, é para quem rejeitou o Salvador. Essa é a expressão. O pecado, ele afasta o homem de Deus, cria uma separação, mas é a incredulidade que mantém a pessoa afastada do Senhor Deus. Para mim finalizar, querido, eu quero chamar você para o arrependimento. Em Atos, no capítulo 3, versículo 19, após os homens ouviram a mensagem, eles perguntaram aos demais apóstolos, e nós o que devemos fazer? A palavra foi essa, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Paulo também, ele diz aqui em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 1, ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso quer dizer que tem condenação para aqueles que não estão, para aqueles que não creem, para aqueles que não acreditaram na palavra. Então, se você reconhece que Jesus pode perdoar os seus pecados hoje, abra o teu coração para ele e deixa ele entrar na sua vida. E com certeza ele fará morada te dando paz. Nós somos pecadores? Somos. Ai de nós se disser que não temos pecado. Porque a Bíblia diz que nós estamos fazendo ele mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram. Nós somos pecadores, lavados e remidos com sangue. Fomos perdoados pela graça de Deus. O favor que eu, você, nós não merecemos. Que Deus abençoe. Curta aí, compartilhe com um amigo que você conhece e deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.